Muito embora, nesses últimos dias de isolamento social, na tentativa de se conter o avanço dessa pandemia e propagada pelo coronavírus, muito embora a gente, nesse período, esteja sendo bombardeado por informações e projeções, sempre nos apresentando um cenário desanimador, fortemente ancorado no medo, na insegurança, na incerteza, nessa noite eu quero lembrar a você que Deus tem uma aliança contigo, que você não está só, que o Senhor é contigo, que nós temos um Deus que é Emanuel, que é um Deus presente conosco em todo instante. E Deus tem um compromisso firmado conosco através da sua palavra. A Bíblia diz que Deus é fiel à sua palavra, que Ele não pode mentir, que Ele não é homem para mentir. E Deus tem um compromisso conosco. Portanto, acreditem. Momento de crise, nesse momento de dificuldade, nesse momento de incerteza, Deus guardará cada um de nós. Você recebe isso? Diga amém. Deixa essa palavra ganhar espaço no seu coração. Eu quero ler com vocês um trecho que está no livro de Êxodo, capítulo 2, verso 23 e 24. Eu leio na versão NVI que diz assim: os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu aos céus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, com Isaque e com Jacó. Eu quero trazer para você entender um pouquinho do contexto do que esse versículo traz para a gente. Eu quero voltar contigo um pouco na história de Israel. E você sabe que o povo de Israel, a convite do próprio faraó, a família de Jacó, ela se estabelece no Egito. E eles foram contemplados, no primeiro momento, com a melhor porção daquela terra, com a terra mais fértil, onde a Bíblia diz cresceram e se multiplicaram muito. Foram muito abençoados ali. Mas a Bíblia conta, a narrativa conta para nós, a história bíblica, que em um determinado momento levanta-se um rei que desconsidera tudo que José havia feito por aquele povo, por aquela terra, pela nação do Egito, e passa agora a oprimir o povo de Israel. O povo ora, no meio da opressão, no meio da dificuldade, o povo ora, e a Bíblia diz que Deus ouve o povo, e Deus se lembra da aliança que ele tinha firmado anteriormente com Abraão, com Isaque e com Jacó. De que o povo seria bendito, que seriam abençoados, que seriam prósperos, que habitariam numa terra que manava leite e mel, falando de uma terra boa. Essa era a promessa que Deus havia feito a Abraão, estabelecido com Abraão, firmado com Abraão. Esse era o acordo de Deus. Mas naquele momento, naquela hora, tudo estava diferente. Eles viviam em uma realidade completamente diferente do que Deus havia prometido. Eles estavam num momento de dificuldade, num momento onde eram assolados por um povo opressor. E houve, na verdade, uma mudança radical no status dos israelitas naquele lugar. De abençoados, passaram a oprimidos. De livres, passaram agora a escravos. Do descanso, foram submetidos ao trabalho forçado. De convidados pelo próprio faraó, eram agora persona não gratas. Tinham seus filhos roubados e mortos pelos egípcios. Enfim, o caos havia se estabelecido e o povo de Israel estava desesperado. E diante de tudo o que estava acontecendo, eles clamaram ao Senhor. Como no Salmo 121, o salmista diz: elevo meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor. E aqueles israelitas entenderam isso, que o socorro viria do Senhor. E clamaram ao Pai,
E a Bíblia diz no versículo 24 que Deus ouviu a oração daquele povo e se lembrou da promessa que fizera a Abraão. E aí começa um movimento de Deus no meio daquele caos, no meio daquela situação difícil, no sentido de libertar o povo, de liberar o povo daquela opressão, de trazer aquele povo sofrido um descanso, de levá-los a uma condição melhor, de restabelecer a condição de abençoados, prósperos, felizes, benditos. Deus começa a trabalhar. E aí você conhece, a partir daí, a saga de Moisés liderando o êxodo do povo israelita da terra do Egito para a terra de Canaã. Deus ali, com Moisés, começa a se manifestar com sinais e prodígios, nunca vistos nem pelos hebreus, nem pelos egípcios. Deus começa com sinais miraculosos. Naquele tempo de crise, Deus começa a mostrar o seu poder. Deus começa a mostrar quem Ele era. Deus começa a mostrar àquele povo que Ele estava agindo para tirá-los ali. E mesmo diante dos momentos em que o povo do Egito, o povo opressor, era cometido por uma praga ou outra, o povo de Deus era preservado, era guardado, era liberto. Deus protegia o seu povo, como uma mãe protege o seu filho, como um pai protege seu filho. Deus, como pai, protegia o seu povo de todo e qualquer problema. Você sabe o desfecho dessa história? Faraó resolve liberar o povo de Deus. Faraó resolve liberar o povo israelita. E o povo agora segue a terra prometida, liderado por Moisés. O povo começa a sua caminhada. O povo agora começa a andar e Deus vai conduzindo o povo. Deus vai abençoando o povo. Já naquele momento, a Bíblia diz que durante o dia, para proteger o povo do sol, havia uma nuvem que pairava sobre o povo, trazendo sombra, trazendo descanso. E também guiava. E durante a noite, você sabe, o deserto esfria muito. Havia uma coluna de fogo, que não apenas servia para aquecer e cuidar do povo que caminhava, mas também para trazer direção àquele povo. Mas Faraó, ele retroage em sua decisão. Faraó acaba entendendo que não devia ter liberado o povo. E Faraó agora persegue com o seu exército o povo. Ele vai atrás, tentando trazer o povo de volta, tentando prendê-los e escravizar aquele povo novamente. E chega num determinado momento, a Bíblia diz para a gente em Êxodo, agora capítulo 14, a partir do verso 10, eu vou ler até o verso 15, quando o exército de Faraó chegava próximo do povo. A Bíblia diz no verso 10, ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E a Bíblia diz que eles tiveram medo, né? E aterrorizados clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés, Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor vos dará. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. E no verso 14, Moisés diz, o Senhor lutará por vocês. Repita isso contigo na sua casa, para o seu coração, para a sua família. Diga, o Senhor lutará por mim.
Tão somente acalmem-se, não se atemorizem. E a Bíblia diz no verso de número 15, então o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Algumas traduções, diga ao povo que marchem. Deus, na verdade, ele só queria uma coisa daquele povo: confiança, fé, dependência, crença que Deus estava no controle sobre todas as coisas. Que o povo acreditasse, que o povo não se atemorizasse, mas entendesse, por tudo que Deus já tinha feito, por tudo que o povo já tinha visto, pelo agir de Deus. Deus esperava que aquele povo se posicionasse com fé. Poxa, se o Senhor já fez tantas coisas, se o Senhor já nos livrou, se o Senhor já mandou, já criou tantas circunstâncias na nação dos egípcios para que nós fôssemos liberados, não vai ser agora que Deus vai nos deixar na mão, não vai ser agora que a gente vai ficar a pé. Mas o povo temeu. E essa é uma característica do ser humano. Diante da crise, essa inclusive é uma característica de defesa. O medo, a princípio, ele é uma atitude de defesa, é uma resposta de defesa. A gente se vê diante de uma situação difícil, a gente às vezes teme, mas Deus exige de nós, no momento de crise, nas situações difíceis, um posicionamento de fé. É por isso que o pastor Bené falava que, olha, Deus está no controle. É por isso que o pastor Bené falava que, olha, no momento de crise é momento de milagres. É momento de você semear, é momento de você manter altas as suas expectativas, porque quanto maior a crise, maior o milagre que Deus tem na sua vida. Você recebe isso aí, diga um amém no seu coração. E a Bíblia diz, seguindo na história, que naquele dia o Senhor livrou Israel das mãos dos egípcios. Sabe por quê? Sabe por que tudo isso aconteceu? Porque Deus tinha uma aliança com aquele povo. Deus tinha uma promessa, e quando falo aliança aqui, eu não estou me referindo à velha aliança, eu não estou me referindo à aliança que Deus fez com Moisés. Eu estou falando de uma promessa que Deus faz a Abraão, muito antes da aliança que Deus estabelece com Moisés, onde Deus fala, Abraão, o meu povo será abençoado, o meu povo será próspero, eu cuidarei do meu povo, eu darei as condições necessárias, as famílias serão benditas, haverá alegria, haverá gozo, haverá regozijo, eu me comprometo contigo. É em cima dessa promessa, é em cima dessa aliança, que Deus agora ouve a oração e se lembra, eu fiz uma aliança com o meu povo. E eu quero dizer para você que Deus tem uma aliança contigo. Você recebe, você pode falar isso para você mesmo e diga, Deus tem uma aliança comigo. Não importa a crise, não importa o quadro que se estabeleça, Deus tem uma aliança contigo. Deus vai te levar à frente. Deus vai te dar as condições necessárias para você vencer, para você suplantar essa crise e sair dela mais forte. Deus tem algo especial para você nesse momento. Portanto, não se atemorize. Não se deixe levar pelo medo, não se deixe levar pela ansiedade, muito pelo contrário. Olhe para tudo que Deus já fez na sua vida e apegue-se a isso. Deus não te abençoou tanto até hoje para deixar que você fracasse agora, no final. Não. Deus quer o melhor para você e saiba, a vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável. E ainda que Satanás tente deturpar essa realidade, ainda que ele tente trazer engano ao povo, eu quero dizer para você que Deus tem o melhor para você, em todo o tempo. Seja no tempo de facilidade, seja no tempo de dificuldade. Você, como o pastor Bené falava aqui, com certeza sairá desse momento mais forte. Deus vai te dar condição de ter experiências com Ele, na sua oração, na sua dependência. Você verá Deus suprindo as suas necessidades, você sairá fortalecido dessa crise, porque Deus tem uma aliança contigo e não vai te deixar ficar para trás. Em meio a todas as incertezas
que a mídia, que a televisão, que, enfim, os canais de comunicação nos apresentam em meio a todos os prognósticos negativos. A gente liga a TV, a gente só vê desgraça. A gente só vê que no país tal as mortes estão aumentando, a gente vê que no Brasil as coisas estão complicando. Diante de todo esse cenário negativo, eu quero dizer para você, fique tranquilo. Entre no descanso de Deus. A sua casa, a sua habitação, a sua família está sendo guardado pelo Senhor. Você crê nisso? Não abra mão dessa realidade. É a Bíblia que nos diz isso. Essa é uma palavra de Deus. Eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Isso inclui o dia mau, o dia bom, Ele estará contigo. Ainda que você possa pensar, ainda que você seja levado pela sua alma, pelos seus sentimentos a pensar que Deus se esqueceu de você, creia. Ele tem uma aliança contigo. E Ele vela pela sua palavra. Na verdade, Deus tem uma aliança contigo muito superior à aliança que Ele tinha com aquele povo. Uma aliança maior, uma aliança em que Cristo é o nosso sumo sacerdote, consumou ao nosso favor. Naquele povo, naquele tempo, Deus tinha uma aliança com um povo que era servo apenas. Deus tinha uma aliança com um povo, uma promessa com um povo que ainda era considerado separado de Deus pelo pecado. E se Deus agiu assim com aquele povo, se Deus foi fiel, se Deus foi amoroso, se Deus teve cuidado em manter a vida daquele povo, em suprir aquele povo, quanto mais com você que é filho, santo, amado, justo, justificado, você que tem pleno acesso ao Pai, você que é templo do Espírito Santo, você que é herdeiro em Cristo, você já foi constituído herdeiro. Você que tem o sim e o amém para cada uma das promessas de Deus. Saiba que contigo, que vive na nova aliança, Deus tem um compromisso ainda maior. A carta aos Hebreus é uma carta que fala para a gente de superioridade. Vai falar para a gente de superioridade da graça sobre a lei, superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança. E eu quero dizer para você que a aliança que Deus tem contigo é uma aliança superior. Não se preocupe, Deus está no controle da sua vida. Pode cair 1000 ao seu lado, 10.000 do outro, você não será atingido. Você crê nisso? Recebe essa palavra, isso tem que estar no teu coração. Parece que nós estamos cercados e nós cantamos isso aqui, mas nós somos guardados pelo Senhor. Ele luta as nossas guerras, Ele nos guarda, Ele nos abençoa. Repita isso comigo. Falando para você, para entrar no seu coração, diga assim: Deus tem uma aliança comigo. Agora diga novamente, e não querendo aqui fazer uma escala de grandeza, mas repita por fé: Deus tem uma aliança comigo, que é ainda superior à aliança que Ele tinha com o povo de Israel no Egito. Veja o que a Bíblia diz para a gente em Hebreus capítulo 8. Eu leio os versos 6, 9 e 10. Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois Ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Eu diria para você que não só a aliança que Ele tem contigo é superior àquela, mas as promessas são superiores. Deus tem algo maior e melhor para você. Naquele tempo, Cristo ainda não tinha consumado a obra redentora em favor do homem.
E Deus, embora tivesse abençoado aquele povo, Deus abençoou de uma forma limitada. Mas para nós que somos gentes da nova aliança, nós temos pleno acesso à bênção de Deus. Além de uma aliança superior, nós temos promessas superiores. Deus tem promessas superiores a meu e a seu respeito. Verso 9 diz assim: a nossa aliança agora é superior, não como a aliança que foi feita com os nossos antepassados. E Deus falando desse episódio, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito, não permaneceram fiéis à minha aliança, por isso lhe dei as costas, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão meu povo, diz a palavra de Deus. E eu quero dizer para você que você é povo de Deus, que você é propriedade exclusiva de Deus, que nada absolutamente pode acontecer na sua vida sem o controle de Deus, sem que Ele tome conhecimento. Você é dele, você está aliançado com Ele. É Ele quem luta as suas batalhas. Como Moisés fala àquele povo, o Senhor nos dará a vitória. Eu quero dizer que é Ele que luta as suas batalhas. Você não vai ser derrotado por esse tempo. Você não será derrotado pelos efeitos do coronavírus. Você não será abatido por nada disso. Porque o Senhor luta as suas batalhas. Porque o Senhor está aliançado com você. O que Ele espera de mim, pastor? Eu estou apreensivo, eu estou tenso, eu estou inseguro, eu tenho visto tantas coisas e ouvido tantas coisas. Deus espera de você exatamente aquilo que Ele esperava do povo de Israel, quando olhou e viu o exército egípcio vindo. Deus espera simplesmente de você um posicionamento de fé. Simplesmente, Deus trabalha com a nossa fé. Creia que Deus te dará vitória. Creia que a sua provisão chegará. Creia que seu milagre chegará. Creia que ainda na crise você será abençoado por Deus. Eu creio nisso. Eu tenho vivido isso. Eu tenho me esforçado para isso. Lembra do Salmo 23? Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum, porque Ele está contigo. Você recebe isso? Ele te guarda, Ele vai à frente, Ele te protege. Eu quero convidar a banda para nos ajudar, para subir. E eu quero orar por você nessa noite. Você que nos assiste nessa quinta, você que está com a gente. Eu quero abençoar a sua vida com uma oração. Eu quero pedir ao Pai que aconteça o que acontecer, você tenha consolidado no seu coração a certeza da aliança, dessa aliança, em especial nesses dias de tensão e insegurança. Que essa certeza guarde o seu coração. Guarde o teu coração de toda ansiedade, de toda angústia, de todo medo. Que você seja alcançado pelo favor de Deus. E que haja paz na sua casa, que haja paz na tua família, que haja paz nas tuas emoções, que haja paz no teu espírito, que você seja alcançado pela graça e pelo favor. Eu quero orar contigo. De repente você diz, pastor, eu estou temeroso, pastor, eu estou tenso, pastor, as coisas não estão fáceis. Hoje eu estava vindo para cá e recebia uma mensagem, eu estava lendo pelo WhatsApp de uma mãe falando de um filho, pastor, meu filho está tenso, as coisas não estão bem aqui em casa, ore por ele. E eu não vou aqui
abrir, citar nome, mas eu vou estar orando por você também, querido, que nos ouve, que nos assiste. Deus tem bênção para você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar a certeza do teu cuidado. Declarar a certeza dessa aliança que tu tens conosco. Nós estamos fechados, nós somos um contigo e não abrimos mão, a Deus, de nada, absolutamente nada que a Bíblia fala a nosso respeito. Embora o mundo esteja nos projetando para baixo, nós contigo olhamos para cima. Embora, Senhor, o mundo tente nos trazer incerteza, nós declaramos que confiamos em Ti. Embora o mundo tente nos dizer e nos trazer um prognóstico de que haverá falta, nós queremos declarar que somos supridos pelo Senhor. Não faltará o pão na nossa mesa. Não faltará, ó Deus, a alegria. Não faltará, Senhor, a Tua provisão. Porque Tu és um Deus que tem uma aliança conosco. E firmado nesta aliança, nós confessamos a vitória do Teu povo. Nós confessamos, ó Pai, a Tua bênção sobre o Teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Que você diga amém e amém. Receba a bênção de Deus na sua casa. Receba a bênção de Deus no seu coração. E seja abençoado. Esteja convicto que Deus está cuidando de você. Deus abençoe sua vida.